Convidamos o senhor Luiz Cassuccelli, South America Director da Eviden. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Cassuccelli, eu sou o CEO da Eviden para Latinoamérica. Desculpem meu sotaque baiano, mas não tenho como melhorá-lo depois de 25 anos no Brasil, não consigo mais que isso. A ideia é discutir com vocês ou contar um pouquinho o que a gente, de onde a gente vem. Esse nome talvez seja um pouco diferente. Contar um pouquinho o que a gente já tem feito aqui no Brasil e trazer algumas referências do que a gente está fazendo no mundo, já olhando desde a perspectiva da indústria e sendo instrumentais para que esses projetos que os professores apresentaram tão brilhantemente agora, nós somos a ferramenta para que eles consigam fazer isso. Então, nós nos colocamos à disposição da ciência, nosso trabalho é fazer tecnologia, serviços e infraestrutura para suportar esse tipo de projetos. Então, podemos ir em frente. Por favor, mais um. Ah, está aqui? Qual que é? A direita? Ok. Bom, começando um pouquinho por nosso histórico, talvez algumas pessoas já se lembrem da Bull. A Bull é uma empresa historicamente francesa. Nós temos essa origem, na realidade. Frederick Bull foi o criador da empresa em 1915, criou o cartão perfurado. Comenzamos a producir computadores en 1931. Tenemos experiencia en refrigeración líquida con mainframes durante la Guerra Fría, 1960 y por ahí va. Y desde ahí para lá, pasaron muchos años. En 2014 fomos adquiridos pelo grupo Atos, siendo que a Bull era una empresa de productos y se integra dentro de una empresa de servicios buscando sinergias. Ese proyecto duró hasta 2023. En 2023 el Grupo Atos decide hacer un split de operaciones de esa parte de infraestructura gerenciadas dentro de Atos y coloca parte de digital y aparte de productos dentro da Eviden. ¿Okay? Y, como vou comentar agora, ainda temos algum passinho a mais para dar nos próximos meses, porque a vida é muito dinâmica. Nosso objetivo é, nós somos muito comprometidos com o negócio dos nossos clientes, vamos muito além de fornecer puramente tecnologia, e criamos um relacionamento bastante íntimo com nossos clientes. Eu vou mostrar alguns cases aqui, e não temos problemas em arriscar e em errar, porque faz parte do processo. A gente, historicamente, tem bastante inovação dentro do nosso DNA, e é o que a gente tenta, em todo projeto, colocar. Nosso DNA, o primeiro é, somos um construtor de sistemas, ¿sí? Desde mainframes, pasamos por todos los Unix y llegamos a una supercomputación paralela. Estamos en proceso ainda de ser más focados, y nuestro foco es supercomputación, inteligencia artificial, que a infraestructura es exactamente a mesma, no existe diferencia en infraestructura de supercomputação e de inteligência artificial, e a gente já está trabalhando no Brasil com computação quântica. Já tem 2 centros, inclusive o LNCC, que tem simuladores quânticos hoje aqui no Brasil e equipes trabalhando com isso. Então, esse é nosso foco. A gente não trabalha com mercado consumer, não trabalha com desktop, não trabalha com notebooks, não trabalha com nada relativo a consumer. Nós trabalhamos especificamente nessas 3 áreas. E nessas 3 áreas, inclusive, como nossa oferta é global, a gente integra produtos de outros fornecedores também, porque nosso objetivo é entregar a melhor solução para o cliente. Não necessariamente, em alguns casos, a nossa tecnologia é a melhor para resolver algum tipo de problema, por questões de custo, por questões operacionais e por N questões. Então, a gente defende uma abertura nesse sentido e trabalha com vários tipos de fornecedores. E o outro diferencial importante é que, apesar de ser uma multinacional, todos os recursos que trabalham hoje nesses projetos, sejam de HPC, sejam de IA ou sejam de quântica, são locais. A gente não trabalha com partners, a gente trabalha com recursos próprios. E isso nos dá bastante autonomia para arriscar, como comentei no slide anterior. Agora, são casos concretos de implementações que estão em produção. Okay? A gente começou em 2017 com a Petrobras
A Petrobras trabalha com uma tecnologia, falando já, entrando um pouquinho no item de eficiência, trabalha com tecnologia como a maioria dos supercomputadores que existem no Brasil, exceto os dois que estão na foto, trabalham com tecnologia de refrigeração por ar. E a tecnologia de refrigeração por ar é gelar ar dentro da sala para que passe por dentro dos servidores, corredor quente, corredor frio, conceito de computação tradicional que se usa no mercado de enterprise. Quando a gente vai para alta densidade, a gente encontra uma situação totalmente diferente. A gente refrigera por líquido. A diferença disso é bem simples. Em um rack dos que estão de preto, vamos dizer assim, a gente tem uma capacidade máxima por rack de 28 kilowatts até 30, 32, enquanto que em um rack refrigerado por água, a gente hoje está colocando quase 170 kilowatts. A densidade é extremamente maior. E essa densidade implica em menos espaço e menos consumo elétrico, fundamentalmente. Quando a gente fala de refrigeração por ar, no caso desse cliente, a gente tem uma eficiência energética, ou PUI, de 1,85%. Isso quer dizer, por cada watt que eu gasto para processar, eu gasto 0,85 adicional para refrigerar aquele ambiente. No caso de essas implementações aí, que são de uma geração anterior, ainda na nova geração do LNCC, a gente vai melhorar isso ainda mais, a gente está com um PUI embaixo de 1,2. Isso quer dizer que por cada watt eu uso 0,2 ou menos que 0,2 para refrigerar aquilo. Como se faz isso? Se faz fazendo extração do calor na fonte. Ou seja, onde se gera o calor, que na CPU, na memória ou nas GPUs, é onde a gente tem umas placas de alumínio, circulação de líquido com glicol. Quando a gente coloca uma blade dentro desse supercomputador, eu conecto elétrica e hidráulicamente essa blade. Isso permite que circule glicol com uma placa de alumínio por ela e extrair o calor diretamente da fonte. Existem várias formas de fazer isso. Então, o custo operacional deste tipo de soluções é totalmente diferente. O custo de aquisição também é diferente, mas não necessariamente. Quando a gente faz a conta, a gente vai falar um pouquinho disso nos próximos slides. O que temos aí à direita é a lista do top 500, ok? Os computadores da Petrobras eles foram totalmente arquitetados e implementados por uma equipe brasileira. Eu não tive nenhum contato com nossa matriz, nem com gente de fora. Tem uma equipe aqui que desenha, implementa, roda benchmarks e entrega. Isso está totalmente em produção. A máquina número 33 no mundo, diseñada por brasileños, con equipamientos fabricados no Brasil, la mayoría de ellos. Y por otro lado, ya en la gama de refrigeración líquida, a gente tem o Santos Dumont, que imagino que todo el mundo conoce, ya fue bastante mencionado, y tem también o Senai Cimatec en Salvador, que utiliza también refrigeración líquida. La diferencia es que o LNCC, él es modular, eles son dos containers conjugados, con un corredor quente no meio, se podemos chamar quente, porque a sala não é refrigerada. En tanto que, no caso de Salvador, a gente refrigera com água a temperatura ambiente. Não há necessidade de chiller, não há necessidade de gelar água, porque isso é consumo de energia. A gente utiliza água a temperatura ambiente para refrigerar o supercomputador, no caso o Ogbon e o Iris. Vocês sabem que o Santos Dumont está en este momento recebendo un upgrade que vai ser entregue agora no final do mês. E aí está um pouquinho explicado como que é essa mágica. Aqui nem se fala de refrigeração por ar, porque já comentei no slide anterior. Mas quanto mais componentes você consegue refrigerar por água, maior é a eficiência energética e menos calor você vai jogar para o ar. Então, no caso de tecnologias que se chamam de entry-level DLC, eu refrigero apenas a CPU ou a GPU. O resto do equipamento dissipa no ar e tem necessidade, logicamente, de ter um ar-condicionado que consiga movimentar esse ar. No que seria a intermediária, aí já refrigero também a memória, além da CPU e da GPU. Não vamos
não podemos esquecer, e aqui é muito importante entender, que o consumo das GPUs, uma GPU hoje está em 700 watts, e a B200 vai para 1000 watts. Então, ele vira um pequeno aquecedor. Nas próximas gerações de GPU, vai ser mandatório ter refrigeração líquida, já não vai ser mais opcional. Então, é uma coisa a ser pensada. Infelizmente, os data centers no Brasil não estão preparados para refrigeração líquida, e por isso a gente trabalha com data centers modular. Mas quando a gente toma um cliente desse tipo, se encarrega não só de fornecer o data center, sino também toda a infraestrutura refrigerada por água necessária para atender aquela demanda, que é o caso do Santos Dumont. E a última geração, que é essa que está chegando agora para o LNCC, ela tem uma eficiência de 98%. Que eu não consigo refrigerar? Daqui a pouco já vão a ser discos todos NVRAM e não vai ser o caso. Os discos, por exemplo, que são mecânicos. Mas em aquele exemplo da direita, praticamente não tenho componentes mecânicos no equipamento. Isto faz, a gente tem os dois casos, como mostrei, a confiabilidade e o índice de falha de um ambiente que trabalha extremamente exigido, com uma vibração enorme, com uma temperatura que está no limite da capacidade do equipamento, o índice de falha é extremamente maior que num ambiente refrigerado por água, que mantém a temperatura permanentemente estável. Quando você coloca uma GPU, você está conectando mais de 2000 contatos. Imaginem contatos com vibração, com variação de temperatura. Vocês são cientistas, vocês sabem melhor que eu. E a diferença entre ter algo que está totalmente a temperatura estável ou com uma variação muito pequena para cima ou para baixo. São dois mundos totalmente diferentes e são os mesmos componentes, submetidos a situações totalmente diferentes. Isso é o que hoje a gente tem, e meu comentário é simplesmente um advice. Infelizmente, no Brasil, as compras são feitas por performance unicamente, o que se avalia é a performance, mas na hora de pensar a solução, eu acho muito importante considerar o custo operacional ao longo dos anos que esse equipamento vai funcionar, porque a conta de energia não é barata. Então, se você talvez investe um pouquinho mais na entrada, o custo operacional ao longo do tempo vai ser menor. Outro ponto importante é a parte de segurança. Nossos clusters compartilhados, LNCC e Cimatec, são certificados ISO 27001, porque eles são utilizados pela comunidade e também por empresas privadas. E como comentei, a parte de confiabilidade, serviceability, quer dizer que eu consigo tirar uma blade com todo no ar e nada muda, é muito simples de dar manutenção, e fundamentalmente todo o entorno que está por volta desse data center. É importantíssima a parte de refrigeração. Se eu penso o projeto como uma coisa só, a chance de dar certo é muito alta e o custo operacional ao longo do tempo vai ser muito efetivo. Estou trazendo aqui um case, comentou o professor Luiz sobre o caso de Jülich. Jülich é o Júpiter, vai ser o primeiro exascale europeu contido em um ambiente modular. Aqui estamos falando de mais de 24.000 GPUs, okay? 125 racks. Nossos parceiros estão aqui, estão nomeados embaixo, e são 20 containers, neste caso. No caso do LNCC, são 2 e com possibilidade de crescer. Aí vocês têm os números, e o mais importante é que se utiliza a água que sai do supercomputador para aquecer o campus. Então, é bem sustentável a solução, bem inteligente. Outra particularidade, quando vocês olham, às vezes a gente olha só top 500 performance. Tem outra tabela que chama top 500 green. A partição que já está implementada em Jülich, baseado em GH200, que é Grace Cooper 200, que você me perguntou, ela está implementada e ela é a número 1 em eficiência do mundo, dentro da lista de top 500. Ou seja, tudo aquilo que mostrei no slide anterior, eu refrigero até o switch Mellanox por água. Eu tiro o calor do switch Mellanox por água. Isso permite ter menos custo operacional. Então, hoje, essa tecnologia que está implementada em Jülich é exatamente a mesma que o LNCC vai receber agora
até o final do ano. Aí vocês têm a diferença, talvez, por isso que eu falo que às vezes a gente só olha a performance, é que o LNCC é um cluster acadêmico. Então, ele tem diferentes tipos de tecnologias. Então, estão as partições aí, tem partições com vários tipos de GPUs, a maiores justamente com H100, tem Grace Hopper também, então tem todos os sabores para que o mundo acadêmico possa utilizar. E a gente vai incrementar 14 vezes a performance, diminuindo 20% o consumo energético nesse upgrade. Está esperado que comece a operação em janeiro deste ano, e como comentei, nosso trabalho é fornecer uma operação turnkey, que é entregar para o cliente todo o ambiente, incluindo a refrigeração, em uma única peça e com um único fornecedor para evitar qualquer tipo de problema. Pois se não o problema está no data center, está na máquina, está sempre jogando para o outro, isso não, acaba não sendo muito efetivo. O link, se vocês querem ver, está aí. Meu tempo acabou. Muito obrigado. Perguntas? Essa instalação aí da Santos Dumont, ou esse do NLCC, em refrigeração líquida, e a que temperatura que sai do processador? E que ela precisa de entrar? A implementação do LNCC trabalha a temperatura ambiente, ok? O circuito externo trabalha a temperatura ambiente, e a única, só para você entender como funciona o sistema, é uma torre de evaporação, o mais simples que pode ter, e duas bombas, para ter redundância. Exatamente isso. A gente não gela água, não usa chiller, não precisa gelar água. Então, eu coloco água a temperatura ambiente no primeiro circuito, que é o externo, e depois todo o resto é feito por racks inteligentes que distribuem para todos os nós que estão implementados. Então, por evaporação de água, ele não recircula o líquido, não é selado? Neste momento, não. No upgrade que a gente está fazendo, vai ser um circuito fechado. Com etileno glicol? Glicol. Ok. Okay. Obrigado. Ainda na mesma pergunta. Uhum. Acho que você queria saber a temperatura de retorno da água quando sai dos processadores. Ok. A gente entra, em Petrópolis entra mais ou menos com 24, sim? E está saindo com 60, 65. Tá. Lembrando que um processador trabalha a 60, mais ou menos, né? Esse é o atual. O novo vai incrementar ainda mais a eficiência, porque justamente tem mais componentes refrigerados por líquido. E essa torre é inteligente para pegar essa água a 60 e jogar a 24, ter um... Não, o próprio é tão simples quanto um sistema de evaporação. Ele não precisa ser monitorado, está calculado para isso. Tá, se a temperatura ambiente estiver muito quente, algum... Petrópolis não tem em casa. Estou pensando aqui em Campinas, 36 graus. Salvador, LNCC, você pode visitar, é com temperatura, água, temperatura ambiente. E também, mesmo sistema. Ok? Podem visitar, são duas instalações que eu recomendo que não visitou, porque é outro planeta. Ontem a Petrobras foi visitar o LNCC, estou dizendo que abre o olho, é outra tecnologia. Se esse upgrade vai ser com um circuito selado, a tendência é seguir por esse caminho nos próximos... Sim, sem dúvida. Tá, porque acho que a instalação inicial pode ter um custo maior, né? Não necessariamente. Hoje em dia, não necessariamente. Tá, e porque a diferença do evaporativo com o circuito fechado, ele tem um motor de ventilação a mais também, né? Tem, mas assim, a gente está equilibrando o projeto de uma forma que o custo operacional vai pagar isso, né? Certo, ok. Porque tudo que você, de novo, é aquela conta. O investimento em CAPEX é uma coisa e às vezes a gente só se prende do custo inicial. Quando você coloca isso na linha do tempo, você faz uma projeção de quanta energia você vai gastar, a conta é totalmente diferente. Às vezes você gasta 10% mais na entrada e você tem um benefício ao longo de 5 anos muito maior. Obrigado.